Vou dar os parabéns aí para todo mundo, fizemos um grande jogo, botamos em prática aí o que o professor pediu. Com certeza, se a gente jogar assim, mano, daqui para frente a gente vai almejar muita coisa grande aqui nesse clube. Parabéns aí. Boa, boa. Salve, salve meus amigos, um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês, saudações vascaínas, sejam todos muito bem-vindos, você está ligado aqui no canal Vascaíno desde sempre, logo de cara, boa noite para você que nos assiste, nos acompanha nesse finzinho de noite de terça-feira e bom dia para você que já nos acompanha, já nos assiste, nos escuta nessas primeiras horas, nessa madrugada, manhã, né, de quarta-feira, meus amigos, quarta-feira. Hoje, né, o Vasco entra em campo às 7 horas da noite com transmissão do Premier Futebol Clube na TV fechada, né, para todo o Brasil. Às 7 da noite o Vasco enfrenta o Juventude lá no Alfredo Jaconi, partida atrasada do Campeonato Brasileiro, lá na Serra Gaúcha, um frio daqueles. O nosso elenco já está no sul do nosso país, os nossos jogadores no início da noite dessa terça-feira aterrissaram em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, por conta das condições meteorológicas, né? E já estão na Serra Gaúcha, já estão em Caxias do Sul, aonde será esse jogo na casa do Juventude. A gente vai falar bastante desse jogo, de prováveis escalações, jogadores que estão de fora, a tabela também do campeonato. A gente vai falar dessa partida. Outra coisa, hein, meus amigos? Vamos falar sobre o mercado da bola. Parece que Carlos Cuesta não, pelo menos dessa vez, não vem para o Vasco, né? Parece que ele está acertado com outro clube. O Andrés Gomes foi mais uma vez oficialmente anunciado, né? O Vasco já tinha anunciado a contratação, agora fez aquele anúncio oficial com vídeo, com postagens, né? De boas-vindas para o nosso novo atacante, Andrés Gomes, que curiosamente mais uma vez não está entre os relacionados, né? Ele que não viajou para São Paulo para o jogo contra o Santos e também, é claro, não viajou também para Caxias, porque os jogadores que estavam contra o Santos que viajaram para o Rio Grande do Sul, por isso o Andrés Gomes não está relacionado. A gente vai falar sobre ele. Vamos falar também sobre o Douglas Luiz, que foi vendido, né? Uma venda multimilionária lá para o Nottingham Forest, né? A equipe ali do Evangelos Marinakis fazendo a aquisição, a compra do Douglas Luiz. Nós vamos falar também sobre o zagueiro Caio Paulista, né? Ele que joga com a camisa do Besiktas lá da Turquia. Vou explicar para vocês o diz que me diz que tá rolando. E olha, surgiu no finzinho da noite de ontem, parece que o Vasco tem um acerto verbal com o Matheus França, viu? Meia atacante de apenas 21 anos, revelado no nosso arquirrival no Flamengo. A gente vai falar também sobre a situação do jogador brasileiro, do meia atacante / atacante Matheus França. E vamos falar também, meus amigos, sobre o calendário do futebol brasileiro, tá? Isso mesmo. A CBF, em comum acordo com a Conmebol, parece que estão elaborando algumas mudanças para o calendário a partir da temporada do ano que vem. Então, ó, dito isso, pega o seu cafezinho, pega o seu lanche, se ajeita aí, tá frio, né? Parece até que eu tô lá no sul, né? Não, a gente tá aqui mesmo no interior do Rio de Janeiro, mas tá gelado, ainda mais nessa madrugada, né? Então, pega o seu cafezinho quentinho, o seu leite, o seu Nescau, o seu achocolatado aí, o seu cappuccino, pega aí o seu pãozinho de queijo, o seu biscoitinho, vambora, tá começando mais um Madruga Vasco. É isso aí, meus amigos, bom dia para todos vocês, bom dia e alegria, é isso aí, ó, sempre respeitando a sua fé, a sua religião, que Deus nos abençoe, que Jesus Cristo nos ilumine, nos guarde e nos livre de todo mal, que você que está indo trabalhar, está indo para a faculdade, para o curso, para o colégio, está chegando do trabalho, você que está indo passear, todo mundo que vá e volte em segurança para os seus lares,
para a sua família nesse dia de hoje, nessa quarta-feira. Valeu, galera? Dito isso, deixa o seu like, se inscreve, compartilha o link do nosso vídeo, que é muito importante também, e deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu gosto muito quando vocês deixam a opinião de vocês aí. Dando início agora ao nosso conteúdo, eu quero começar falando com vocês sobre o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. O Vasco chegou a um acordo inicialmente com Carlos Cuesta, o staff dele deu sinal verde, o Vasco foi para as tratativas com o Galatasaray, o clube turco. O Galatasaray no primeiro momento não aceitou a negociação, o Vasco deu uma melhorada na proposta, o Galatasaray deu o ok, porém, todavia, entretanto, o Carlos Cuesta ficou balançado com o Spartak Moscou da Rússia. E parece que essa indecisão chegou ao fim. Ontem surgiu a notícia na parte da tarde de que Carlos Cuesta teria acertado contrato com o clube russo, com o Spartak Moscou, que a proposta deles seria melhor do que a proposta do nosso gigante Vasco da Gama. Mediante a essa situação, o Vasco segue no mercado buscando nomes, sobretudo para a linha defensiva, ainda mais agora, após a saída do João Vitor. O Vasco... foi um duro golpe essa situação do Carlos Cuesta aceitar e jogar de repente, assim, de última hora, no Spartak Moscou, porque existia uma expectativa muito grande da diretoria do Vasco, uma vez que o Vasco acertou a venda, a saída do João Vitor para o CSKA, outro clube também do futebol russo. O Vasco falou, a diretoria do Vasco pensou que, bom, agora a gente pode sacramentar lá a situação com o Carlos Cuesta. Com a venda do João Vitor concretizada, a gente consegue apresentar as garantias lá para o Galatasaray. O que acontece é que o jogador, mudou de ideia, ficou indeciso, teve uma proposta melhor, cada um trabalha onde quer trabalhar, faz o que quer fazer da sua vida, É melhor também, quando o cara não quer vir, é melhor nem vir mesmo, Se ele quisesse vir, seria muito bem-vindo, mas pelo visto, ele preferiu continuar na Europa, Quis vestir a camisa lá do Spartak Moscou. Com isso, o Vasco segue no mercado, buscando zagueiro. O nome que surgiu aí, a bola da vez, é o nome do Gabriel Paulista, jogador brasileiro, já experiente, que veste a camisa do Besiktas, também lá no futebol turco. Uma vez que o Carlos Cuesta também estava na Turquia, no Galatasaray. O que acontece é que Vasco e staff do jogador negam negociação pelo Gabriel Silva. Pelo Caio Paulista, perdão. Porém, o clube lá, o Besiktas, teria afirmado que tem negociação, então tá uma loucura. O Vasco fala que não tem nada, o staff do jogador fala que não tem nada, e aí o Besiktas vai lá e fala que tem conversa. Então vamos esperar, vamos aguardar. Fato é, o Vasco agora vai ter que ser incisivo, assertivo e ligeiro no mercado da bola, porque perdeu essa chance de contratar o Carlos Cuesta. Não coloco essa na conta da diretoria, do Admar Lopes, do Pedrinho, porque o Vasco fez o que tinha que fazer, vendeu um jogador, apresentou as garantias, o diretor de futebol foi lá para a Turquia para acertar o contrato. O jogador que ficou indeciso e preferiu jogar em outro clube, isso é uma pena, Se fosse aí, sei lá, há vários anos atrás, o jogador não pensaria duas vezes, ao invés de vir jogar... ao invés de ir jogar lá na Rússia, ele não pensaria duas vezes ao vir vestir a camisa do Vasco, Mas tem também a questão financeira, gente? Então o Vasco tem essa situação do Caio Paulista e outros nomes, A situação, por exemplo, do atacante Iconé e do volante Onaná, parece que esbarrou também na questão salarial, Ou seja, tá tudo aí esbarrando na questão financeira. A questão do Carlos Cuesta foi a proposta melhor lá do Spartak Moscou, aí o Onaná e o atacante lá, o Iconé, também a questão pedida salarial também teria dado uma atrapalhada, Então, neste momento, o Vasco, que parecia ter avançado bastante no mercado da bola por busca de reforços, trazendo aí o colombiano Andrés Gomes, aí acertando aí essa situação com o Carlos Cuesta, parecia que a gente estava muito bem encaminhado, mas agora parece que a gente quase que volta a estaca zero, Claro que não é estaca zero, porque trouxemos o Thiago Mendes e trouxemos também o Andrés Gomes. Aí, por outro lado, agora ficou uma lacuna, Ficou um buraco lá na nossa linha defensiva. Calma, porque hoje tem jogo do Vasco, o Hugo Moura deve jogar como titular de novo, e se ele jogar bem mais uma vez, enquanto o Vasco não encontra zagueiro no mercado, por que não? O Hugo Moura pode amanhã ou depois aí
se consolidar na zaga do Vasco. Não sei. Não sei se é o mundo ideal, se é o melhor, mas está dando certo. Mas o que acontece? Para a magnitude do nosso clube, para a gente não passar sufoco, para a gente pensar em um campeonato brasileiro mais tranquilo e pensar em algo a mais na Copa do Brasil, tá? Eu acho que a gente tem que trazer um zagueiro sim. Até porque, se esse zagueiro que a gente não trouxer não der certo no primeiro momento, a gente continua utilizando o Hugo Moura até esse novo zagueiro entrar nos eixos. Agora, se der certo, pô, beleza. Aí a gente tem um zagueiro que chegou que deu certo, só um exemplo, né? O Hugo Moura que já tá dando certo na zaga também, que estava dando certo no meio campo, a gente só tem a ganhar. Agora, o que não pode é demorar muito para trazer um zagueiro e trazer qualquer jogador aí, meio que na correria, para dar um cala-boca no torcedor e depois jogar o bonde inteiro nas costas do Hugo Moura, que nem a função dele é. Se ele exercer e der conta, show. Agora, se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, é covardia também bater no Hugo Moura, que está jogando fora da posição dele. Então o Vasco se vê numa situação complicada agora aí. Faltando alguns dias ainda de janela, deu uma complicada, não é para arrancarmos os cabelos, mas é para ficar ligado. O Vasco vai ter que recalcular a rota, né? Acredito eu que para o Vasco chegar nos nomes, né, de Iconé, de Onaná e também do Carlos Cuesta, o Vasco deve ter feito uma peneira muito grande em vários nomes, né, e com certeza outros nomes devem ter ficado ali de stand-by ali, que também poderiam ter entrado nessa lista. Então agora o Vasco com certeza vai focar as suas atenções para plano A, plano B, plano C, outros jogadores ali do nível parecido, talvez ali uma coisa melhor, outra coisa pior do que esses jogadores que procurou, e vai tentar contato, porque a gente não pode também ficar de braços cruzados, parado, e esperando, né, a ver navios. A temporada está aí, os outros times estão se reforçando, tem uma dificuldade que a gente sabe do mercado, né? E tem também bastante concorrência. Então o Vasco está correndo contra o tempo aí para tentar trazer mais jogadores, tá? Meus amigos? Outra situação que quero falar com vocês aqui, já vou falar do Matheus França, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, rapidinho, do Douglas Luiz, né? O Vasco que revelou ele, né? Ele é cria aqui da base do nosso Vasco, o Douglas Luiz, que pertencia a Juventus, tá, meus amigos? O Grupo City contratou ele, depois ele foi para a Juventus. Agora é oficial, o Nottingham Forest, né? O time lá do Evangelos Marinax, fez a aquisição, comprou os direitos econômicos do Douglas Luiz, ele que será o novo jogador então dos Reds. Olha, eles vão pagar 30 milhões de euros, 191 milhões de reais. O Vasco deve receber mais ou menos aí 4 milhões e pouquinho de reais, tá, gente? Naquele mecanismo de solidariedade da FIFA em relação à venda do nosso cria Douglas Luiz. Agora, se tratando aqui do Andrés Gomes, né? Ele foi anunciado ontem de forma oficial pela diretoria do Vasco. É um jogador que joga como ponta direita, faz também uma ponta esquerda, uma situação de segundo atacante, joga como meia também se for necessário. Ele é um jogador versátil, assim como é o Nuno Moreira, assim como é o próprio Benjamin Garré, assim como é o próprio David, assim como é o próprio Ryan. É um jogador que joga em várias posições ali do setor de ataque. A dele é o lado direito, né, do Andrés Gomes, ele que é colombiano, começou lá no Milionários da Colômbia, Atlético Nacional, depois ele foi lá para os Estados Unidos, jogou com a camisa do Salt Lake, estava no Rennes da França, não deu muito certo por lá. Admar Lopes trabalhou com ele, conhece o garoto, o trabalho dele, né? Os números do jogador são números muito bons, inclusive jogador também de seleção colombiana, e o Vasco aí acertou essa boa contratação, essa bela contratação do Andrés Gomes. É um jogador que finaliza bem de fora da área, bem de dentro da área, tem inteligência para fazer troca de passes, para fazer profundidade, para aprofundar o campo, para atacar a linha ali no 1 contra 1, né? Vamos torcer para que dê muito certo, seja muito bem-vindo ao Vasco da Gama, Carlos Andrés Gomes, né? O nosso novo atacante colombiano, tá, meus amigos? Outra situação aqui, a CBF juntamente com a Conmebol estão se reunindo, estão debatendo uma situação em prol do calendário, tá? A CBF está tentando enxugar o calendário do futebol brasileiro a pedido das grandes equipes e também dos jogadores, né? Porque está ficando quase que impossível. Então a CBF vai dar uma enxugada no calendário. Tem data FIFA, tem Copa do Mundo, Copa de Clubes, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, né? Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Copa do Nordeste. É muito campeonato. O que acontece?
A CBF está tentando dar uma enxugada junto com a Conmebol nas vagas de pré-libertadores, porque hoje o quinto colocado ali, né, o quinto colocado e o sexto colocado do Brasileirão, eles disputam a pré-libertadores, que são aqueles 2 jogos eliminatórios antes das oitavas, né? Então a CBF está tentando, junto com a Conmebol, a já colocar essa vaga direto. Isso é bom para o futebol brasileiro, né? Já entrar direto. Por quê? Porque aí você não precisa fazer essas equipes fazerem 2 jogos ainda de mata-mata, ida e volta antes das oitavas. Enquanto você ainda está jogando estadual, está começando a Copa do Brasil no começo do ano, isso dá uma atrapalhada e atrapalha mesmo, né, gente? Tem a questão da viagem, da logística. Você imagina aí, por exemplo, um Bahia jogando lá o Campeonato Baiano, joga lá no meio de semana na rodada do Campeonato Baiano, aí joga no domingo pela Copa do Nordeste, aí o Bahia, um exemplo, tá, gente? Aí tem que pegar o avião, sair lá do... Exemplo, jogou o Bahia, jogou na quarta-feira pela Copa do Brasil, aí jogou, exemplo, no domingo pela Copa do Nordeste, e tem que jogar na terça-feira por uma vaga na Libertadores lá na Colômbia, lá em Quito, lá na Argentina, para de repente na quinta, de repente, jogar aí pelo Campeonato Brasileiro ou no sábado. Então fica muito puxado, muito cansativo mesmo, muito desgastante, e você consegue tirar datas, né? Então a CBF junto com a Conmebol estão estudando a possibilidade de engatilhar essas vagas direto. Outra situação, a Copa do Brasil vai ganhar mais clubes, já tem 92 clubes, a Copa do Brasil vai ganhar mais clubes, vai continuar com uma premiação multimilionária, mas vai ter uns moldes também, porque vai melhorar a situação de quem vem, a questão do ranking, menos jogos também. Outra situação é que a Série D, a 4ª divisão, vai ganhar mais equipes que vão também participar da Copa do Brasil, e aí vai dar mais calendário para os times pequenos, podendo então, dando margem para as federações mudar o campeonatos estaduais, né? Você aí mexendo na Série C, na Série D, você dando calendário para essas equipes, aumentando a competição, aí dá para as federações estaduais remodelar os seus campeonatos estaduais, aí a gente começa a entrar num denominador comum. Olha, isso pode ser o primeiro ato aí, né, em relação ao futebol brasileiro do novo presidente da CBF, o Sami Khedira, junto com a Conmebol. E olha, se isso acontecer, tá de parabéns, eu torço para que dê certo, né? Se não der certo, é complicado, a gente sabe que não depende só de uma pessoa ou duas, né? É uma série de fatores, mas vamos torcer para que isso aconteça, porque a gente precisa de um campeonato, de um calendário, melhor dizendo, mais dinâmico, mais rápido, né? E que não atrapalhe, que não tenha tanto conflito de datas, né? Porque fica realmente complicado. Agora, por exemplo, a gente vê, o Vasco ficou parado 30 dias por conta da Copa do Mundo de Clubes, que foi um sucesso. A Copa do Mundo de Clubes foi sensacional, né? Mas o Vasco ficou um mês sem jogar, e agora está tendo que jogar jogo atrasado, né? Então quer dizer, um desencontro de datas, né? Então às vezes você tem aí em 15 dias 5 jogos, né? Às vezes 6 jogos, e aí às vezes você passa 20 dias e você joga um jogo só, né? Então é uma questão de organização mesmo. Meus amigos, agora vamos mudar de assunto. Já falamos do Carlos Cuesta, Andrés Gomes, falamos do Caio Paulista, falamos de calendário, falamos do nosso cria Douglas Luiz. Vamos falar agora sobre o jogador que o Vasco está acertando a contratação, não tem nada certo ainda. Por quê? Eu estou falando do Matheus França, tá, gente? O Matheus França é brasileiro, foi revelado lá na base do Flamengo. Ele tem 21 anos, 1,84 m de estatura. No ataque, gente, ele joga em todas as posições. Meia direito, meia esquerda, ponta direita, ponta esquerda, centroavante, segundo atacante. Ele joga ali do meio para frente, o Matheus França joga. É claro que tem um lado melhor, né? Tem um lado que ele se encaixa melhor, que ele prefere jogar e tudo, mas ele é um jogador bastante versátil no setor de ataque. O Matheus França, ele foi revelado ali naquela safra de 2018-19, que a mulambada tinha um timaço e ganharam lá Libertadores e aquela coisa toda, brasileiro não sei o que. Ganhou minutos, chamou a atenção, né? Aí o clube lá, o Crystal Palace, né, do conglomerado Eagles, né, do John Textor, foi lá e contratou o Matheus França na época por 15 milhões de euros. Isso mesmo, o Crystal Palace contratou o Matheus França por 15 milhões de euros. E ele foi contratado lá em agosto de 2023, tá, gente? Porque ele ficou no Flamengo ainda um bom período, né? Em 2022 ele subiu para o profissional de vez, aí ficou 22 e 23, ganhou minutos, alguns jogos lá no Flamengo. O elenco deles também é bastante robusto, né? Tem vários jogadores. Com isso ele não teve espaço, acabou sendo vendido para jogar lá no Crystal Palace por 15 milhões de euros. O contrato do Matheus França com o Crystal Palace
vai até junho de 2028. Então ainda tem aí mais quase 3 anos de contrato ainda lá com os ingleses. O que o Vasco está tentando neste momento é um contrato de empréstimo, onde o jogador vai ter rodagem, vai ter visibilidade, vai ter vitrine, vai morar numa cidade que ele já conhece, já morou, né? Cria, né? Matheus França, aqui do Rio de Janeiro. Tudo isso facilitaria. O Vasco então está tentando o empréstimo junto ao Crystal Palace, né? E aí depois a gente vê o que acontece. O Crystal Palace vai querer levar o jogador de volta, se o Vasco vai tentar fazer aí uma opção de compra, uma composição ou não. Fato é que o jogador não é titular por lá, não vem sendo tão aproveitado como se imaginava que ele seria, por isso que ele pode vir jogar no Vasco por empréstimo. O Crystal Palace parece que não vai tumultuar essa situação, mas também não está facilitando, porque a notícia que a gente tem agora, que vem do GE. Globo e de outros veículos, é de que Vasco e o Matheus França chegaram a um acordo. Parece que o jogador deu o ok com interesse de vir jogar no Vasco por empréstimo. Agora falta o Vasco chegar a um denominador comum, a um acordo com o Crystal Palace, tá, gente? Isso mesmo, o clube lá da Premier League. Olha só, Matheus França foi revelado na base do Flamengo, subiu para o profissional em 2022 também do Flamengo, ficou até agosto de 2023 e foi vendido para o Crystal Palace. Então é um jogador que tem pouca rodagem, é muito novo, tem 21 anos, se destacou bastante, chamou muita atenção. O Crystal Palace fez um investimento muito pesado nele. Para vocês terem noção, o Crystal Palace gastou mais ou menos a metade do que o Nottingham Forest está gastando agora para contratar o Douglas Luiz. Então, olha o nível da contratação do Matheus França. Foi gasto um dinheiro altíssimo nesse jogador, né? Mais de 85 milhões de reais foi investido. Então o Crystal Palace entende que dá para extrair algo a mais, e entende também que ele, se por um acaso ele for emprestado para um time de camisa, de massa, de visibilidade, jogando uma liga como a Série A do Campeonato Brasileiro, por que não? Isso pode trazer retorno para o próprio Crystal Palace. Ele pode ser repatriado para a equipe para voltar a atuar por lá mesmo, ou podem aparecer outras equipes interessadas em contratar o jogador em definitivo, ou o próprio Vasco, se o jogador resolver ficar e o Vasco entender que vale o investimento, por que não, no futuro, né, uma composição. Ó, na base do Flamengo, o Matheus França jogou 8 jogos, tá? Ele fez 5 gols e 3 assistências, tá bom? No sub-20, tá? Ali no sub-20. No profissional do Flamengo, foram 54 jogos e 8 gols, tá? Já no profissional com a camisa do Flamengo. No Crystal Palace, quando ele chegou lá, que ele foi para o time de base, né, ali para o sub-20 do Crystal Palace, foram 4 jogos, 4 jogos e 1 assistência. Aí depois ele foi promovido para o profissional do Crystal Palace. Lá no profissional do Crystal Palace ele jogou 19 jogos, anotou 1 gol e deu 3 assistências. Os números do Matheus França lá no Crystal Palace não são ruins, né? 3 participações em gols em 19 jogos, um jogador que não é titular, né? Investimento alto, então vamos aguardar. Eu vejo com bons olhos, é bom jogador, tem qualidade, finaliza, é veloz, sabe? Tem uma boa estatura, tem uma bola aérea, né? Então, assim, é um jogador que eu acho que tem muito para agregar, né? O Crystal Palace fez esse investimento, não é à toa. O conglomerado lá do Textor, né? Contrata jogadores com esse perfil, a gente sabe que não é de hoje, né? E ele só não teve espaço lá no nosso arquirrival porque vocês sabem do investimento do plantel que o nosso rival tem. Senão muita gente fala assim, Álvaro, mas se ele fosse bom de bola, ele estava no Mulambo, ele era titular no Crystal Palace. Mas como eu estou falando aqui, ele tem qualidade, ele joga bola, talvez não seja um cracaço, pode virar porque ele é muito novo ainda, talvez não seja um cracaço de bola, mas tem muita qualidade, porque não é qualquer um que vira profissional numa safra lá no Mulambo em 2018, 19 e 20, os caras ganhando um monte de coisa, contratando jogadores astronômicos, e ele lá no meio do plantel, depois vendido para o Crystal Palace, clube de primeira divisão da Inglaterra, né, um clube ali que tem bastante investimento, que tem seu DNA de jogo. Então eu acho que é um jogador que tem muito valor sim, tem qualidade sim, e pode ser um bom negócio para todo mundo, para o Crystal Palace, para o Vasco e para o Matheus França. Agora vamos aguardar o que os ingleses vão falar dessa situação, né, se tratando desse possível empréstimo que o Vasco tenta junto ao Crystal Palace. Meus amigos, agora vamos falar do jogo entre Vasco da Gama e Juventude, porque o Vasco entra em campo hoje às 7 da noite, lá na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, com transmissão do Premier para todo o Brasil na televisão fechada, tá, meus amigos? Olha, o Vasco já está na Serra Gaúcha e tem alguns desfalques. O volante Jair,
ele não joga porque vai cumprir suspensão pelo seu terceiro cartão amarelo que levou na última partida. O Alex Teixeira teve uma virose, por isso foi cortado do jogo, mas também não está jogando nada, né? Vamos ser sinceros. Mas melhoras para o Alex Teixeira, é claro, né? O ser humano não tem nada a ver com isso. E o Matheus Carvalho vem se tratando de uma lesão, tá, gente? Isso mesmo, tá? E claro, o João Vitor já foi embora, não faz mais parte do plantel. O Vasco até comunicou já a venda oficial do João Vitor. Mas estão se tratando do jogo. O árbitro para essa partida é o Matheus Delgado Candançan, ele que é da Federação de São Paulo. Isso aí é uma coisa que eu já não gosto, eu venho criticando isso há muito tempo, porque o Vasco jogou no fim de semana contra o Santos, lá de São Paulo, vai jogar domingo contra o Corinthians, também de São Paulo. O Juventude está na zona do rebaixamento, o Vasco está brigando para sair dali, tem o Santos, tem o Corinthians que estão ali na parte de baixo da tabela. Eu enxergo que pode haver um conflito de interesse. Eu enxergo, gente, me desculpa, mas eu enxergo que pode ter. Você colocar um árbitro paulista para apitar o jogo do Vasco, que acabou de enfiar uma goleada contra o Santos, e que vai jogar contra o Corinthians no domingo, e esse jogo é contra o Juventude. O Juventude também briga contra o rebaixamento, contra o próprio Santos e também contra o próprio Corinthians. Então eu acho que a CBF, tudo bem, é um árbitro ali bem relacionado, tá sempre nos jogos e coisa e tal, mas eu levanto uma bola. Por que não colocar um árbitro lá de Goiás, sabe, numa questão dessa? Por que não colocar um árbitro lá, de repente, da Bahia, sabe? Eu levanto essas questões aí, mas vamos ficar de olho nessa situação aí, tá, meus amigos? Olha só, a provável equipe que deve entrar em campo do Juventude, né, a equipe treinada pelo Thiago Carpini, deve entrar em campo com o goleiro Jandrei, né, aquele mesmo, ex-Chapecoense, ex-São Paulo, o goleiro Jandrei, com o lateral direito Hermes e a dupla de zaga com Ângel e Abner. Reginaldo na lateral esquerda, o meio campo com Mandaca, Jadson e Kaique e Batalha, tá, meus amigos? Isso mesmo, Batalha, ex-Atlético Mineiro. E um ataque, né, com Gabriel Verón e Gabriel Tagliari. Essa é a provável, possível equipe a entrar em campo do time do Juventude, comandado pelo treinador Thiago Carpini. Na noite de hoje, a noite fria, né, naquela neblina, aquele frio danado da Serra Gaúcha lá no Alfredo Jaconi. E o nosso Vasco da Gama deve entrar em campo com uma alteração no meio, tá, gente? Na meia cancha, se tratando aí do Jair, que está suspenso, porque o Vasco deve jogar com o nosso goleiro Léo Jardim, o Paulo Henrique, claro, na lateral direita, e na zaga Hugo Moura e Lucas Freitas, né? Já vem dando certo há 2 jogos. O Vasco deve repetir provavelmente essa dupla de zaga, o Piton na lateral esquerda e no meio campo, né, o Thiago Mendes ganhando uma oportunidade na equipe titular, uma vez que o Hugo Moura está jogando de zagueiro e Jair está suspenso. O Paulinho Paula também viajou, está entre os relacionados, deve ficar como opção para o nosso treinador para a segunda etapa, né? Thiago Mendes, Tietê e Felipe Coutinho devem formar a trinca do meio-campo do nosso Vasco da Gama, né? Um primeiro volante, um segundo volante e um jogador de criatividade, que é o caso do Coutinho, nosso camisa 10. E lá no ataque, o nosso Ryan, que faz a função dos 2 lados do campo, né? O atacante de lado, que a gente tem o ponta de lança, né? Que falava antigamente, o Nuno Moreira fazendo a função pelo lado esquerdo, ora avançando mais, ora caindo mais para o meio para fazer ali troca de passes com o Felipe Coutinho, com o Tietê, com o Thiago Mendes, né? E o Pablo Verratti voltando de suspensão, Verratti que está zerado, ele que foi suspenso, né? Ficou aí o último jogo de fora cumprindo a sua suspensão automática, voltou para a equipe. Aí muita gente fica, né, naquela ondinha, eu acho uma palhaçada isso, tá, gente? Fica nessa ondinha assim, porque eu prefiro o Vasco sem o Verratti, porque fez 6 gols, eu prefiro o Vasco com o Verratti. Gente, numa boa, a goleada que o Vasco enfiou no Santos não tem nada a ver porque jogou sem o Verratti. Não tem nada a ver porque jogou sem o Verratti. Porque a movimentação que o David fez ali dentro da área era a movimentação que o Verratti teria que fazer também. Uma coisa eu sei. Talvez aquele golaço que o David fez, o Verratti podia ter feito aquele gol de cabeça. Isso eu garanto para vocês. Mas do contrário, não vejo por aí, sabe? Porque eu vejo como repertório. Eu vejo que hoje a gente tem um Vasco que joga com a bola no pé, sabe jogar também com uma bola aérea, um Vasco que está começando a criar aí transição rápida, triangulações, jogadas muito inteligentes de troca de passe. Inclusive eu quero trazer para vocês nesse próximo fim de semana, eu separei alguns lances do Vasco aqui contra o Santos, vou separar alguns lances do jogo de hoje também se der certo, alguns lances de troca de passes. A gente vê a diferença do Vasco hoje com o Fernando Diniz, quando o Vasco tem a bola contra o Santos. Eu vi isso, eu estava até olhando, acho que foram 3 ou 4 gols do Vasco contra o Santos, foram desse jeito. Tinham 8, 9 jogadores do Santos
ali na frente da área e dentro da área, contra 3, 4 só do Vasco, que o Vasco conseguindo envolver quase o time inteiro do Santos com troca de passes e fazendo gol. Então isso é muito interessante com a questão do posicionamento e do repertório, do estilo de jogo de cada jogador. Então, voltando a falar do Verratti, eu acho que não tem nada a ver, acho que é um pensamento meio bobo. Ah, o Vasco vai ser melhor sem o Verratti, vai ser melhor com o Verratti. Eu acho que a gente tem opções de ataque. O Verratti cabeceia muito bem, é um jogador que marca, faz uma marcação-pressão, volta para marcar também, sabe fazer uma parede e também sabe jogar com os pés. Já o David é outra dinâmica, é mais velocidade, aquele jogador para dar o desafogo para a defesa, para segurar a bola no ataque, para chamar a falta. É um jogador que busca a explosão, a finalização, né? Então eu acho que a gente ganha repertório. Eu acho que a gente ganha repertório, eu estou muito feliz com o Verratti voltando e muito feliz que o treinador e nós torcedores vamos olhar para o banco de reservas do Vasco hoje à noite e falar, porra, tem um DVD ainda, que está jogando bem, né, que meteu um golaço que pode entrar para ajudar, né? Então assim, isso sem contar com o Andrés Gomes, que nem foi relacionado. Então eu acho que a gente está numa crescente. Hoje tem um jogo muito difícil contra o Juventude, na casa deles. O Juventude é o 18º colocado, ele só tem 15 pontos na competição. O Vasco é o 16º, tem 19 pontos. Mesmo que o Juventude vencer, não iguala ao Vasco. Mas olha, ufa, fica ali a um passo de deixar a zona do rebaixamento. Já se empatar, pode ser um resultado legal para o Vasco. A gente vem para o Rio de Janeiro com 20 pontos, enfrentando o Corinthians no domingo, podendo chegar a 23, inclusive passar o próprio Corinthians nesse confronto direto. Corinthians que tem 22 pontos. E se o Vasco vencer, porra, perfeito, né? Sensacional. Se o Vasco vence, a gente chega a 22 pontos. E se vencer o Corinthians no confronto direto, a gente pode chegar a 25 pontos. Aí, gente, o Campeonato Brasileiro, que era um campeonato de Z4, a gente pode começar a pensar em um campeonato para mais uma vez pegar uma vaguinha sul-americana. Mas é piano piano, né? Como se parla em italiano. Devagar se chega lá, não adianta. Aqui no Brasil a gente fala, né? De grão em grão a galinha enche o papo, né? Então é um passo de cada vez, não adianta pensar no jogo contra o Corinthians. Tem que pensar no jogo de hoje, tem que pensar na primeira jogada, na segunda jogada, nos primeiros 5 minutos, 10, 20 minutos, primeiro tempo, segundo tempo, para depois sim a gente ver qual vai ser da partida, se vai dar para vencer, se a gente vai empatar, se não vai dar, se o Juventude vai jogar bola para ganhar, né? A gente vai ver isso no decorrer do jogo. Agora, é um jogo imprescindível. O Juventude já sabe que se eles perderem jogando em casa, o moral deles vai ficar muito abalado e a pontuação vai desprender bastante, né? Então o Juventude vai com a faca nos dentes, com sangue no olho para esse jogo contra o Vasco, com o pé lá embaixo, né? Com o acelerador no máximo. Já o Vasco, por sua vez, vai para o jogo querendo sim a vitória, mas não pode ir de peito aberto, porque sabe que o Juventude, embora passe por dificuldade, tem jogadores ali que sabem jogar bola, né? O próprio Nenê é um deles, né? O Gilberto, tem jogadores ali, o Mandaca, né? O Reginaldo, são jogadores ali que dão trabalho. O Batalha, é futebol, são 11 contra 11, é Série A de Campeonato Brasileiro. Você vê o Lanterna dando trabalho para time lá do G5, né? Então, futebol tem dessas coisas. Aí o Vasco, se conseguir um empate, ok. Se perder, não é legal, mas assim, depende do contexto do jogo, né? E se ganhar, é o melhor cenário possível. O melhor cenário possível. Possível, tá? É claro, eu como Vasco, eu quero ganhar hoje, quero ganhar domingo do Corinthians. Agora, conhecendo esse time do Vasco, eu tenho medo do Vasco ganhar hoje e depois entrar de chinelinho alto contra o Corinthians, né, em São Januário. De repente, um empate hoje lá no Sul, o Vasco bota um pontinho na conta, jogadores vêm para o Rio felizes, mas não se achando tanto. De repente, em São Januário, o Vasco consiga atropelar o Corinthians. O meu medo é o Vasco ganhar do Juventude hoje lá na Serra Gaúcha e vir com o peitão estufado contra o Corinthians dentro de São Januário, a torcida daquele jeitão, casa lotada, e o Corinthians, ó, ufa, precisando do resultado, aí já me dá um friozinho na barriga, mas é futebol. Olha como é que são as coisas. A gente que é torcedor, né? Eu já tô pensando lá no Corinthians. Tem que pensar primeiro hoje. Hoje temos esse jogo importantíssimo. Até mesmo, gente, pra gente pensar em algo mais, na Copa do Brasil, né? A gente vai ter aí no final do mês primeiro jogo já da decisão, né, das quartas de finais, jogo de ida e jogo de volta aí. Então, para a gente ter uma tranquilidade na Copa do Brasil, é importante a gente pontuar hoje lá em Caxias do Sul e muito importante também ganhar do Corinthians no domingo em São Januário. No fim de semana, meus amigos, eu vou ver se eu consigo trazer para vocês, vou colocar na tela para vocês alguns lances
né? E a gente vai falando dos lances aqui, porque eu acho muito interessante a forma que o Vasco está se comportando do meio campo para frente, na saída de bola, na construção das jogadas, nas ultrapassagens, né? Jogadas inteligentes e jogadas de muita técnica, né? Tomara que dê certo hoje. Deu certo contra o Santos, deu certo lá contra o CSA, deu certo contra o São Paulo, mas outros jogos também não deram certo, né? Vamos torcer para que hoje dê tudo certo, não precisa ser goleada 3, 4-0, claro que não. 1-0 hoje está de ótimo tamanho, está excelente, né? O que importa são os 3 pontos na conta do nosso gigante da colina. O meu palpite para o jogo de hoje. Meu palpite para o jogo de hoje, gente, olha... No outro jogo eu já palpitei 2-1, mas não deu. O Vasco enfiou 6, né? Hoje está com cara de 2-1. Sabe, Juventude precisando do resultado, buscou empate no último jogo ali no Ufa-Ufa contra o Vitória da Bahia, né? O time deles está ali na zona da degola. Eu acho que os dois times vão fazer gols, né? Um gol para cada lado, mas eu acho que o Vasco ganha. Eu acho que é 2-1 Vasco, tá? Gol, agora complicou, né? Não dá nem para mim apostar muito. Deixa eu ver, eu acho que quem vai fazer o gol hoje, do gol do Vasco hoje, olha... Nuno Moreira. Acho que o Nuno Moreira vai para as redes hoje, hein? 2-1 Vasco e um gol do Nuno Moreira. Valeu, galera. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, o seu carinho. Um abraço no coração de todos vocês. E a gente se vê nessa noite de quarta para quinta-feira na nossa próxima edição de Madruga Vasco. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco.